Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa primeira aula do nosso curso de estilizações e animações para HTML, para de desenvolvimento web. Bom, praticamente todos os cursos, não importa qual área que tu vai fazer, seja um curso que envolva HTML, em algum momento tu vai ter que criar aqui uma certa estilização. Não necessariamente todo mundo tem que ser designer, claro, não é essa a ideia. Mas, em alguma forma, tu tem que ter algum entendimento de CSS e JavaScript, HTML, para tu se situar dentro do curso. Seja qual for o curso que for. E isso vai acontecer muito, assim, de eu fazer um curso, que eu penso assim, a pessoa vai se interessar por AppScript, ou vai se interessar por Python, mas o que mais barra a pessoa é a estilização. Porque a estilização, ela vai muito além de ser, ficou bonito ou ficou feio. Vai muito além disso, porque às vezes tu realmente acaba uma div, um elemento do HTML, ele acaba extrapolando um canto e tu não consegue nem clicar nele. Então, ele pode realmente prejudicar o teu aprendizado. Então, eu resolvi, vou fazer um curso específico de estilizações e animações. E quando eu digo estilizações e animações, a gente está falando do CSS e JavaScript, né? Mas daí o JavaScript não naquela pegada de aprender as automações ou aprender as funções assim mais robustas, mas aquelas funções mais voltadas à estilização mesmo, aquele aspecto visual de deixar fácil de usar o teu software e assim por diante. Beleza, a única coisa que tu vai precisar ter instalado no teu computador para acompanhar aqui o curso é o Visual Studio Code. Então, eu vou abrir o meu code aqui, ele vai ter essa tela aqui, talvez um pouco diferente de vocês, porque eu dei uma estilizada no meu, mas basicamente é igual. O único download que tu vai ter que fazer vai ser o VS Code. Beleza, depois de tu abrir aqui o teu code, você precisa vir e ver se tem instalado no teu code o Live Server. Então pode vir aqui nesses quadradinhos aqui onde tem extensões, clica aqui e procura por Live Server. Aí tu vai vir e vai encontrar essa opção aqui, ó, Live Server. E geralmente eu acredito que sempre vem instalado, mas só por via das dúvidas tu tem que vir e ter isso aqui instalado para tu conseguir acompanhar o curso, tá? E agora a gente pode vir abrir aqui nessas pastinhas aqui, ó, clicar em Open Folder e tu vem e abre uma pasta vazia aí no teu computador. Eu já criei uma aqui no meu Explorer, na minha área de trabalho. Então eu vou clicar aqui ó, em Open Folder, vou clicar aqui no área de trabalho e vou escolher aqui essa pasta vazia que eu tenho. Beleza, então aqui eu tenho o meu VS Code aberto dentro desta pasta aqui e não tem nada dentro. Pode vir fechar esse Welcome também. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso HTML, né? Então vamos clicar aqui ó, nesse maisinho aqui, ó, New File. Pode vir clicar em cima e pode escrever index.html. Beleza, então aqui eu tenho minha pasta agora com um HTML dentro. O VS Code, esse software aqui, ele tem alguns recursos que facilitam o uso do software. Então, um deles é utilizar assim, ó, quando a gente está numa página HTML, quando a gente está num arquivo HTML, a gente pode vir segurar Shift, botar o exclamação para fazer essa exclamação e vir e dar um Enter. E ele vai vir e vai fazer um pedaço aqui de HTML, uma mini estrutura HTML para a gente começar a trabalhar. Beleza? Aqui a gente vai ter qual que é a linguagem, pode deixar dessa forma mesmo. E a gente vai ter o head. O head, ele vai ser o quê? Ele não é o cabeçalho, tá? Isso aqui não aparece para o usuário. O head, ele é uma forma, assim, ó, de fazer importações ou coisas assim, ó, bem ligadas ao que vai ter nesse teu arquivo. Então aqui a gente vai ter... Eu não vou deixar tanta coisa aqui, ó, porque senão vai confundir um pouco. Vou deixar só o básico mesmo. Vou deixar só esses dois. A gente vai ter char7 UTF-8. Isso quer dizer que ele vai reconhecer essas coisas assim, ó, tipo tio, NAO tio não, essas coisas assim. Por quê? Porque boa parte do mundo, né, fala inglês, né? E inglês não tem, por exemplo, esse tio aqui, ó. Ele não tem C cedilha. E isso faz parte do quê? Do char7 UTF-8. Por isso que esse head aqui, ó, a gente tem esse meta char7 UTF-8, é por isso. E aqui a gente tem o title, que é o título da nossa página. Então aqui eu vou colocar estilizações. E pronto. Então a gente tem isso aqui. Bom, agora que eu dei um salvar, eu percebi que eu tenho uma outra extensão instalada aqui no meu computador, que ele vem e faz a formatação automática aqui para mim.
Essa aqui não é obrigatória, é interessante você ter, mas não é obrigatória, mas se quiser, fica à vontade. Pode vir clicar aqui em extensões e vou falar um pouco dessa extensão aqui também, que é o Prettier. Então é P-R-E-T-T-I-R, Prettier. Assim, ó, Prettier. E ele vai ter, deixa eu abrir um pouquinho para ele aparecer o logo. Ó, ele vai ter essa aparência aqui, ó. Pode vir clicar em cima e pode fazer a instalação aqui do teu Prettier. Depois de fazer a instalação, tu tem que vir fazer uma pequena configuração que eu também vou mostrar, caso você tenha interesse em botar o Prettier, né? Pode vir fechar isso aqui. E daí, depois de você ter instalado o Prettier, você pode vir clicar aqui nesses pontinhos aqui. Pode vir clicar em File, Preference, e pode escolher esse aqui, ó. Settings. Se o de você estiver em português, vai ser alguma coisa relacionada a arquivo, preferências e configurações, algo do tipo. Ou você pode só apertar Ctrl e vírgula que ele já abre direto. Aqui, eu nem lembrava disso, ó. Apertar Ctrl e vírgula, ele também já abre aqui os settings. Beleza? E aqui a gente pode colocar assim, ó, forma, só assim, ó, só botar forma que ele já vai aparecer. E aqui, ó, eu vim e escolhi no meu editor Prettier Code Formatter. Então, esse aqui ele vai vir e vai formatar o meu código de acordo com o que está aqui, o que eu escolhi. E aqui a gente só mais um item, a gente tem que colocar aqui, ó, Format on Save. Ou seja, ele vai sempre rodar essa formatação aqui do Prettier quando eu fizer um salvar. Beleza? Então, ok. Agora a gente já tem garantido que o nosso Live Server está funcionando e também que o nosso Prettier está instalado. Mas o Prettier é totalmente opcional. Beleza. Então agora a gente pode vir, clicar aqui ó, nesse Go Live aqui embaixo ou apertar Alt LO. Eu tenho mais o hábito de ir por shortcuts, por combinação de tecla, né? Então eu vou colocar Alt LO e ele também vai abrir aqui para mim. Ele vai vir saltar uma página aqui na tela, ó. Ele veio e saltou aqui esta página. Vamos tentar deixar de uma forma que apareça tanto o meu VS Code quanto o meu HTML. Vamos reduzir um pouquinho aqui. E vamos reduzir um pouquinho aqui também. E vamos começar a destrinchar as nossas opções. Beleza, aqui eu tenho o que está acontecendo. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Aqui é o que está acontecendo e aqui é o que eu estou programando. Beleza. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o body, que é onde vai ter tudo que vai aparecer de elementos aqui no nosso HTML, no nosso sistema, na nossa página, nossa landing page, nosso e-commerce, o que for, ele vai sempre acontecer dentro desse body. Então vamos vir e vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Eu vou colocar curso de estilização. E vou salvar. Ó, ele já apareceu lá para mim. Só para vocês se situarem, eu estou com 90%, vou colocar 100%. Ó, estou com 100% aqui de tamanho na minha letra. Então, a primeira coisa que a gente pode avaliar é aumentar o tamanho da letra. Então, vamos colocar aqui, ó, style. Vamos colocar body. E abrir uma chave. O que foi isso que eu fiz? Então, a gente tem os elementos, ou seja, aqui é o que vai aparecer para o usuário. E desses elementos que vão aparecer aqui para o usuário, todos eles vão receber uma estilização. Seja uma estilização padrão do HTML ou uma estilização que nós estamos fazendo. Essa estilização que a gente está vendo aqui ó, é o padrão do body. Por quê? Por que é o padrão? Porque eu não fiz nada ainda e ele já tem ali uma fonte, já tem se é negrito ou não, se é underline ou não, se é sublinhado ou não, enfim. Inúmeras coisas ele pode ter ali de opções que a gente não está vendo. E aqui a gente tem o body. Se vocês quiserem, a gente também pode olhar essa... Antes de eu colocar alguma estilização, vou falar um pouquinho mais sobre essa estilização que vem padrão, porque às vezes gera um pouco de confusão. Pode clicar com o botão direito em cima aqui, em cima desse body, e pode clicar aqui ó, em inspecionar. E ele vai abrir aqui ó, uma tela, não precisa se assustar com ela, tá? A gente vai explorar muito detalhadamente, tá? Essa tela. Essa tela aqui ó, é o chamado DevTools do Google Chrome. Então, o Google Chrome ele disponibiliza uma ferramenta para as pessoas conseguirem estilizar suas páginas de uma forma mais facilitada, debugar o teu JavaScript de forma mais facilitada e assim por diante. Inúmeras coisas a gente pode fazer utilizando aqui o DevTools.
E uma das coisas que a gente pode fazer é ver qual que é a estilização padrão. E olha só, deixa eu ver se consigo dar uma aumentada nisso aqui. Ó, aqui a gente tem uma estilização padrão do body. Olha só que legal. A gente tem que o padrão do body é ter o quê? Display do tipo block. Tá vendo aqui, ó? E uma margem de 8 pixels. Olha só que interessante. Se você vier aqui em Computed, ele traz bem mais detalhado, ó. Compute. Aí ele vai vir e vai mostrar aqui, ó, outras... E ele... Caramba. E ele vai mostrar aqui, ó, outras opções. Aqui, na verdade, ele não mostrou todas ainda, porque eu não abri aqui, ó. Ó, aqui a gente tem o head. Repara que o que eu tenho aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui, tá? Ó, o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui é a mesma coisa. Vou botar um do lado do outro só para vocês perceberem. Ó, a gente tem um head, tem um HTML, lang, EN, desculpa. Ó, EN aqui e aqui também. Daí a gente tem um head, ó, vou abrir o head, ó. Ó o que eu tenho, meta char7, aqui também. Estilizações. Beleza? Ó, o título, onde é que tá esse título? Aqui na minha página? Ah, não tô vendo, é porque ele fica aqui em cima, ó. Ele fica lá em cima, nosso título da nossa página. E aqui é no título da nossa página que a gente vê onde que tá ele. Deixei meu mouse aqui amarelo e bem grande para facilitar onde que eu tô com o mouse, que eu tava vendo ali que não tava aparecendo muito bem. Beleza, então aqui a gente tem o nosso title, né? Desse title, o que que acontece? Ele vem e faz parte de onde? Ele faz parte aqui, ó, do estilizações. Ele faz parte aqui, ó, da aba, né? Ele faz parte do título aqui, ó, da nossa aba, título. Por isso que o title vai lá. Beleza, agora voltando aqui no DevTools, a gente pode vir e descer mais um pouquinho aqui, ó. A gente tem meta, char7, title. E a gente tem agora o body, ó. Vou abrir o body, aí ele vem e faz uma parte aqui, ó. Code injected e tal, isso ali, mas pode ignorar, tá? Mas aqui, ó, continua, ó. Meu body tá aqui, ó. Eu vou clicar em cima desse, ó. Eu tava com o mouse aqui em cima do body. Aí ele vem e mostra o computed aqui, ó, do body. Aí depois eu explico como é que funciona esse negócio aqui, o que é bem interessante, tá? E depois, ó, eu posso vir e clicar aqui, ó, curso de estilização. Agora eu tô neste elemento aqui, ó. Por mais que ele não tenha nenhuma tag, por mais que ele não tenha nenhum nome nem nada, mas ele também é um elemento, tá? Então, ó, cliquei aqui nesse elemento e olha só, ele também tem aqui as suas características, né? Ele tem aqui, ó, o tipo da fonte, Time New Roman. Ó, se clicar aqui em Style não tem nada, porque ele é bem seco mesmo, né? Ó, beleza, né? Então agora, o que acontece? A gente não quer utilizar o padrão aqui, ó, né? Porque senão o padrão não é muito legal, né? Senão não teria estilização nenhuma se a gente tivesse que utilizar o padrão, né? Então a gente vai vir, vai fechar isso aqui. Isso aqui foi só mais a título de curiosidade para mostrar como é que funciona o HTML, a leitura dele. E agora a gente vai aqui, ó, body, e a gente vai poder começar a mexer um pouquinho com o body. A primeira coisa que a gente faz, por exemplo, é botar uma cor. Quando a gente utiliza o VS Code, ele é muito bom, porque ele ajuda muito a ser mais intuitivo aqui o nosso programa. Porque olha só de eu escrever eu quero escolher background color. E ele já veio e trouxe aqui, ó, muitas opções de estilizações com relação a palavras que começam com back, né? Vou tirar de novo, ó. Aqui eu posso vir colocar text, por exemplo, ó, e o VS Code já mostra aqui, ó, inúmeras opções de text. Beleza? E a primeira que eu quero mostrar para você vai ser o background color. E eu vou colocar, por exemplo, Burley Woods. Nunca usei essa cor antes. Ó, ele veio e mudou aqui, ó, o meu VS Code, né? Ele veio e mudou aqui meu HTML. Tá, só uma coisa, né? Toda vez que eu salvo, ele atualiza. Por exemplo, se eu botar blue, ele não vai atualizar nada. Só que daí eu venho e aperto Ctrl S e ele vem e atualiza. Talvez você pode ter achado estranho como é que ele está mudando de cor e o meu não. Mas é porque eu coloquei para ele formatar ao salvar. E eu geralmente eu salvo apertando Ctrl S, que eu acho mais prático, né? Porque eu fico com a mão direita aqui no mouse e a mão esquerda aqui ó, no Ctrl S, beleza? Então aqui a gente veio e encontrou como que a gente faz para fazer a mudança de cor aqui no nosso HTML, que é por meio do background color. Show de bola, né? Tá, a cor é uma coisa, né? Só que o que acontece? Dentro desse body, ele vai receber várias outras opções aqui dentro. Dentre elas, a gente pode utilizar, por exemplo, H1, que é um título. Agora, em vez de eu colocar esse curso de estilização fora, repara que ele não está dentro de lugar nenhum, né? Repara que ele está dentro do body. Ele tem o body aqui e ele é um child, ele é um filho ou filha do body, né? Então, ele tem aqui, ó, ele está solto, entende? E agora, quando eu coloco ele aqui dentro, ó, vou dar um Enter. Agora, ele abriu aqui ó, o H1.
E agora eu vou colocar esse aqui dentro, ó. Vou copiar, vou arrastar e colocar aqui, ó. E vou dar um Ctrl S. Olha só como ele mudou totalmente a cara dele. Ele ficou maiorzão e tal, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que o body, ele tem aqui as suas características padrões do HTML, o H1, ele também tem. Se eu colocar H1, foi esse ali. H1 é o maior título que tem é o H1. Se eu colocar H2, ó, coloquei H2. Tem que sempre mudar a parte da frente da tag e a parte de trás, tá? E o que vai dentro é o que a gente escolhe o que vai dentro, né? Então, ó, Ctrl S, ó, ele ficou um pouquinho menor. Se eu botar H3 agora, ó, mudei o da frente e tem que mudar o de trás também, ó. Ó, veio reduziu ali mais um pouquinho. Então aqui a gente vai começando a criar as nossas estilizações do CSS, né, do estilo. Tudo, quando a gente fala CSS, a gente está falando dessa tag aqui, ó. Tudo que vai aqui dentro, a gente está falando de CSS. A gente está falando de estilo HTML. Beleza? Então esse aqui foi o H3. Beleza. No caso, a gente não vai utilizar H3 por enquanto. A gente vai utilizar algo chamado div. Por exemplo, eu vou mostrar só mais um pouquinho de tag antes de chegar na div para entender o porquê quem escolhe div. Vou colocar, por exemplo, button agora. Ó, agora vai ser um button. Vai ser uma tag do tipo botão. Ó, vou copiar isso aqui e vou colar aqui no final. Ó, agora em vez de ter H3, H1, a gente colocou button aqui dentro, ó. Button e aqui button. E no meio a gente colocou curso de estilização. Olha só, Ctrl S e olha só, virou um botão lá, ó. Repara que agora ele é um botão. Ó, dá até para clicar em cima. Claro que ele não tem nenhuma ação, mas dá para clicar em cima. Então esse aqui ó, foi o button. Eu posso colocar, por exemplo, a gente colocou button, a gente também pode colocar label. Label geralmente a gente coloca quando a gente vai colocar um input do lado. Ó, label, ele não muda nada, né? A label ela não tem uma função específica. Eu acho que o principal dela é o cursor, né? Por exemplo, quando eu coloco o cursor aqui em cima, repara que ele fica um cursor normal. Agora que está com esse amarelo grande, dá para perceber. Ó, se eu colocar H3 de novo, ó, isso é uma característica padrão do HTML, ó. Quando eu coloco ele, olha, repara que ele muda o cursor, né? Quando eu coloco o cursor em cima do H3, ele fica como se fosse ele entende que é alguma coisa selecionável. Ó, eu vou botar label de novo. E label no final também. Ó, repara que eu passo um cursor aqui em cima e não muda nada. Então, isso aqui já é uma característica padrão do label. Então, a gente viu label, H3 e assim por diante. Aí a gente também tem, por exemplo, input. Vou colocar, ó, input. Só que o input, por si só, ele não faz nada. Porque, por exemplo, quando a gente bota label, a gente não precisa atribuir nada mais. A gente simplesmente coloca label e pronto. Já é a tag, já acabou. Só que o input não. O input a gente tem que determinar que é um tipo. Então, eu vou colocar input do tipo text, por exemplo. Input do tipo texto. E ele não tem o abre e fecha, tá? Ele só fecha. Então, a gente começa e fecha na mesma tag. Aqui o label a gente começa, escreve alguma coisa aqui dentro e depois a gente fecha ela. O input do tipo texto não, ó. Ctrl S, olha só que legal. Esse aqui é o input que o usuário coloca alguma coisa dentro, ó. Dante, Sérgio, beleza? Então esse aqui, ó, é o input do tipo texto. E por último, agora, quer dizer, por último não, tem literalmente uma infinidade de tags e com o passar do tempo essas tags vão até aumentando. Então o que a gente vai fazer agora é ver a div. A div, vou apagar esses dois, Ctrl S, só para voltar ao normal. E a gente tem a div. A div, ela é como se fosse um coringa. Ela vem sem nada, ela vem pura. Então ela não tem nada nativo do HTML. O body tem coisa nativa, o H3 tem coisa nativa, o label tem coisa nativa, mas a div não. A div é como se fosse um negócio puro. Ela veio sem nada, totalmente pronta ali ó, para ser estilizada. E com certeza a div é o que a gente mais vai utilizar aqui. Por quê? Porque a gente quer, por exemplo, distribuir os elementos dentro da página. A gente vai utilizar por meio de divs, né? Então, só vou tirar esse background color aqui por enquanto. Vou tirar ele. E vou salvar. Beleza. Aí agora a gente tem essa div aqui. Uma coisa que é legal de fazer é a gente utilizar classes. Aí vem duas coisas bem importantes. A gente tem classes e a gente tem ID. Como que a gente coloca uma classe e como que a gente coloca um ID? É parecido com o input text ali. A gente vem e atribui, a gente usa um atributo. E esse atributo é ID ou class, para classe, né?
Então, esse aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar um ID para ele. E eu já vou explicar qual é a diferença. E eu vou chamar de div principal. Beleza, div principal. Isso aqui, ó, quer dizer que essa tag, ela tem o ID do tipo div principal. E a gente também tem a classe. Vou, por exemplo, criar aqui outra, que ela vai ter a classe, ó, div class. E eu vou chamar de secundária. Qual que é a diferença entre ID e classe? ID a gente utiliza uma única vez no software inteiro, tá? Então, o ID, ele tem que ser algo único. A classe não, a classe ela repete várias vezes. Então, aí vai da pessoa, né? Se for uma situação que você quer repetir, você usa a classe. Se é algo que você quer utilizar uma única vez dentro do sistema, é classe. É ID, desculpa. Então, por exemplo, ó, classe ID principal. Pô, pelo nome principal, geralmente a gente vai utilizar uma única vez, né? Ó, então eu vou vir e vou colocar aqui dentro agora, ó. E vou repetir várias vezes. Então isso aqui é permitido, tá? ID a gente não pode repetir, então vai ser uma única vez. Classe a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser, beleza? E agora a gente vai fazer uma pequena amostragem, uma pequena explicação de como que funciona. Pode apagar aqui, pode apagar tudo isso aqui dentro e deixar só o div. Acho que foi meio rápido, né? E pode deixar aqui, ó, div principal e pode apagar esse body. Então, ó, procura sempre deixar o código bem semelhante a como eu tô, tá? Para vocês irem se acostumando tipo, sempre no mesmo passo, sabe? Para tipo, ficar bem parecido o que eu tô explicando com o que vocês têm aí na máquina de vocês. Beleza, então a gente tem esse aí, ó, div id principal. E agora a gente vai vir e vai selecionar ela. Então, para a gente selecionar ela, também chamado de selectors, a gente pode utilizar o símbolo hashtag, colocar o nome da tag, o nome do ID, desculpa, e colocar assim, ó. Isso aqui, ó, a gente vai selecionar uma tag. Por exemplo, quando a gente botou body, como ele é... A gente vai pegar o body, a gente não precisa determinar hashtag aqui na frente. Mas quando a gente pega um ID, a gente precisa determinar com o hashtag na frente, beleza? O body aqui só foi explicar. Então, aqui, ó, eu vim e coloquei essa tag. Eu consegui selecionar ela. Vou colocar, por exemplo, background color. E vou colocar agora de novo aquele Burlywood. Ó, repara que quando eu coloquei esse Burlywood no body, ele ficou todo com aquela cor. Quando eu coloquei na div, não aconteceu. Ó, vou colocar no body de novo só para mostrar a diferença. Ó, vou copiar isso aqui. Copiar. E vou colar aqui em cima. Ó, quando eu coloco no body, ele acontece alguma coisa. Se eu tiro do body, ele não acontece nada. Ó, vou tirar do body de novo. Mas por que isso acontece? Por causa daquela situação que eu falei. A div, por si só, ela é crua, ela não tem nada. Então, eu vou vir e vou colocar aqui, ó. Minha div. Ó, o que acontece? Olha só que engraçado. Quando eu coloco minha div, ele vai vir e vai preencher com essa cor aqui. Só que olha só o pedacinho que ele vai escrever lá, ó. Ele vai preencher só aquele pedacinho de lá. E por que não é tudo? Porque é característica do programa. Quando ela tá crua, ela vai só assim. Beleza. Só que o que acontece? Eu quero que essa div aqui, ó, ela ocupe toda a tela. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir e determinar a altura dela. Então, eu posso vir e falar assim, ó, height, que é a altura em inglês. E a gente pode colocar, por exemplo, 100 VH e dar um salvar. O que é o 100 VH? O 100 VH quer dizer que é uma tela cheia, inteirinha, tá? O que acontece aqui é o quê? Como a gente tem o margin e o padding, a gente bota, mesmo que a gente coloca 100 VH, que é uma tela inteira, ela estoura um pouquinho. Repara que ele criou até um scroll aqui do lado, por quê? Porque ela deu uma estouradinha, e essa estouradinha é por causa do padding e do margin. Então, a gente vai vir e vai colocar aqui, ó, 50, metade, e pode dar um salvar. E agora a gente vai E agora a gente vai vir e vai aprender como é que funciona aquela questão do margin, do padding e do border. Então eu vou vir, vou clicar com o botão direito aqui em cima, vou clicar aqui em inspecionar. Eu vou escolher, aqui nesses pontinhos, eu vou escolher essa de baixo aqui, ó, que eu quero que fique embaixo. Vamos escolher essa opção aqui, ó, Computed. E olha só que legal, agora a gente tem a nossa tag aqui em cima, né, essa tag aqui. Tá aqui em cima escrito minha div. Beleza, olha só, quando eu boto o mouse bem aqui em cima, ele vai vir e vai preencher onde que ela está. Se eu subo um pouquinho, ele vai mostrar o padding. Ela não tem nada de padding ainda.
E se eu subo mais um pouquinho, ele mostra o border. E se eu boto mais um pouquinho, ele mostra o margin. Só que acontece, essa margem que está sobrando aqui, ó, ela faz parte do body. Porque como eu falei, o body ele vem com algumas coisas pré-prontas aqui do HTML. Então vamos vir e vamos tirar isso ali. Vamos dar um Enter, bota body, abre aqui e coloca margem, ou seja, a margem que eu quero vai ser 0, que eu quero que tire totalmente a margem, que eu quero trabalhar com a margem só das minhas div, e padding 0. Eu já vou explicar o que é cada um. Olha só o que aconteceu. Quando eu coloquei margem 0 e padding 0, ele encostou lá no canto. Tá vendo que ele está todo encostado agora. Então, esse aqui, ó, essa div, ela tá preenchendo fora a fora. Tanto que, ó, vou fechar isso aqui de novo, daqui a pouco a gente abre de novo. E eu vou colocar agora sem VH de novo. E salvei. Olha só que legal. Ele ocupou 100% da tela, fora a fora, perfeitamente. 100% para a direita, 100% para a esquerda, para cima e para baixo. E ele não estourou, ou seja, como assim não estourou? Porque ele não tem o scroll. Ó, vou tirar isso aqui agora, ó. Vou tirar o padding e o margin de novo, ó. E vou dar um Ctrl S. Olha o que acontece, ele estourou de novo. Ele ficou isso aqui, ó. Não é que é ruim, mas é para o momento de agora que eu estou ensinando, eu quero sem esse scroll aqui, beleza? Então, ó, vou botar de novo, tirei de novo o margem. E agora ele ficou perfeitamente 100% para todos os lados aqui, ó, do meu HTML, beleza? Se você quiser também, você pode apertar F12, que ele também abre essa opção aqui, ó. É só tu clicar em Elements e escolher algum elemento. Ó, pode descer um pouquinho aqui. E eu vou clicar aqui ó, em cima do div principal e depois eu vou procurar aqui, ó, em Computed e vou abrir aqui de novo. Beleza, ó. Eu tenho agora essas opções aqui. Beleza, agora vamos aprender o que... Opa! Vamos aprender o que é cada um desses. O que é o margin, o border e o padding. Eu vou vir e vou voltar para o 50 VH de altura. Ó, ele veio e ele está com 50 VH de altura. Tá, agora eu vou colocar margem, vou colocar 10 pixels e o padding eu vou colocar 10 pixels e vou dar um salvar. Ó, ele já mudou totalmente ali. E por último eu vou colocar border 10 pixels. Desculpa, o border a gente tem que colocar um pouquinho mais coisa, tá? A gente bota 10 pixels e a gente coloca, por exemplo, solid black. Então eu coloquei 10 pixels para cada um. Beleza. O que são esses três? Todos esses três, eles fazem parte do elemento, só que eles fazem uma transição entre um elemento e outro, ou o elemento entre ele mesmo. Então, vou explicar detalhadamente o que acontece. Quando você coloca o mouse aqui em cima, fica bem fácil de ver. Ó. O azul, aqui ó, que ele está preenchendo aqui em cima, é exatamente o div principal. Aqui ó, é o padding, ou seja, entre um e o outro, entre ele mesmo e a borda, tem o padding. Depois vem a borda e depois vem o margin. Então, o margin, ele empurra os elementos para o lado. E o padding, ele empurra ele mesmo para dentro. Então, agora vamos começar a exagerar para facilitar o entendimento. Aqui eu vou vir, vou colocar no body, eu vou colocar um background color blue, por exemplo, para ficar bem escrachado, para ficar bem fácil de visualizar. Então, a gente tem um body que é 0 de margem, um body que é 0 de padding, ou seja, ele não interfere em nada o nosso div principal. Esse div principal tipo, é 100% do que eu tenho aqui na tela é o div principal. Porque o body ele é totalmente irrelevante aqui ó, em questão de tamanho. Eu coloquei, claro, essa cor azul para facilitar a visualização. Mas por si só, o body ele não está empurrando nada para nenhum lado. Então tudo que a gente está vendo aqui ó, é por conta desta turminha aqui. Beleza? Então vamos lá. Border. Olha só essa borda preta aqui, ó. O border, ele fica entre a margem e o padding. Ó, vou aumentar ali, ó. Vou botar 10 pixels, vou colocar 20 pixels. Olha só, tipo, ele vai encolhendo ele vai tipo achatando o meu próprio elemento, ó. Tô aumentando aqui, ó, para 50 pixels agora. Ó, ficou tipo, o que aconteceu? Ele veio e, ó, se tu colocar o mouse em cima, ele bota ali, ó. Então, entre essa borda que está em azul aqui do lado que eu estou passando com o mouse, ela é a margem, tá? Essa tira azul. O preto é o border. E depois a gente tem o padding, que é entre ela mesmo. Então, vou aumentar a quantidade de coisa aqui escrita. Vou colocar aqui, ó, selecionar. E vou apertar várias vezes o minha div, porque eu quero que ele fique um monte de coisa ali dentro, ó. E vou dar um salvar. Tá, não ficou tudo aquilo, mas tudo bem, já dá para entender. Olha só.
Beleza, daí o que acontece? Tu vê que, tipo, essa palavra minha div bem aqui no canto, ela tem um espaço entre ela e o border. Esse espaço entre ela e o border é o padding. Ó, vou voltar pro border 10 pixels agora. Vou dar um salvar. E olha só, agora eu só vou empurrar entre o border e a primeira palavra minha div. E a gente tem esse espacinho ali, ó, bem nesse canto aqui. Esse espacinho aqui ele não vem sozinho, ó. Se eu botar 0 pixel, ele vai encostar com tudo lá no canto. Se eu coloco 50 pixels, ele vai vir e dar uma empurradaça. Então o que acontece? O padding, ele fica entre a nossa borda, tem essa borda preta, e começar o elemento de fato. Então ele empurra, é como se ele fizesse uma implosão. Ele empurra para dentro. Ele não tira, ele não empurra o elemento do lado. Ele prensa o seu próprio elemento. Então o padding é para ele, se tu apertar Ctrl, ponto e vírgula, ele faz um comentário. Então vamos fazer uns comentários aqui, ó. Primeiro de tudo vai ser o margem. Eu vou colocar margem empurra os elementos ao redor. Como assim? Olha só, aqui está o body. Ele está empurrando para o lado, ó. Repara que a tira azul aqui vai aumentar, ó. Tá vendo essa tira azul que ela tá pequenininha? Eu vou colocar mais agora, ó. 20 pixels. Ó, repara que aumentou aqui, ó. Aumentou tudo fora. Vou colocar 30 pixels. Então ele empurra quem está fora dele. E eu vou botar 10 pixels aqui de novo. Esse aqui, ó, agora vai ser o padding. O padding, ele causa a implosão. Sei lá se tá certo isso aqui, mas eu acho que para fins didáticos fica bom. Ó, repara que é entre ele e o border, ele vai, tipo, prensar o que tá dentro dele, ó. Vou colocar 10 pixels. Ó, ele não prensou quase nada. Se eu colocar 0 pixel, ó, ele encostou com tudo lá no canto, ó. Se eu colocar 10 pixels, entende que ele vai, tipo, empurrando o que tem dentro dele, ele vai prensando o que tem dentro dele. Então, vou deixar os 20 pixels agora. O border, não tem muito o que explicar, né? O border é a borda mesmo, né? É a borda do elemento. A gente coloca essa borda, fica ali. Então, a gente tem a margem. O último de todos é a margem, tá? Acabou a margem, começou outro elemento. Mas então tem a margem. Depois da margem vem a borda. E depois da borda vem o padding. E depois vem o que está escrito dentro do elemento. Beleza? Eu acredito que a gente exauriu todas as possibilidades aqui de entendimento com relação a margem, padding e border. Beleza. Mas agora a gente vai se aprofundar ainda mais nesse caso. Só que aqui eu vou escolher só um deles para trabalhar, porque os outros eles vão ser sequenciais, não vão ser a mesma coisa. Então só vou vir aqui no margem e eu vou colocar algum outro elemento aqui embaixo. Ó. Aqui tem o div principal e aqui eu vou colocar outra. Vou colocar div, eu vou colocar id, vou colocar outra div. Vou botar o nome aqui e aqui eu vou colocar Dante várias vezes escrito. Ctrl C. Não precisa repetir exatamente a quantidade de Dantes que eu estou escrevendo aqui, tá? Não tem necessidade. Beleza, então aqui agora a gente tem um outro elemento. Ele está bem magrinho aqui, ó. Ele está sumidão ali. Então eu vou botar uma cor para ele. Como é que eu seleciono esse elemento aqui? A gente pega ele. Vem aqui embaixo, dá um Enter. Hashtag, coloca o nome do elemento e abre aqui. Beleza. E agora eu vou colocar uma cor também. Eu vou escolher a cor, deixa eu ver que cor eu escolho. Eu vou escolher a cor chocolate. Beleza, essa cor aí, essa cor é horrenda, né? Vamos escolher outra cor. Cornflower Blue. Ó, ele veio e fez aqui a corzinha dele. Beleza, agora vou deixar aqui como tá aqui em cima e a gente vai aplicar as ideias ali de cima aqui nessa outra div. Beleza, agora eu tô aqui na outra div. Se você tá acompanhando legal, procura tentar acompanhar certinho exatamente como é que eu tô. Beleza, agora eu tô no outra div. Show de bola. Agora vamos vir e vamos entender como é que funciona essa separação entre uma div e a outra. Que isso aqui também é muito importante. Vou colocar assim, ó, margem. Eu vou colocar 10 pixels também, beleza? E olha só, ele já começou a se assemelhar com a de cima. Ó, repara que os dois eles têm a lateral aqui igual. Ah, mas como é que eles... Vamos analisar aqui, ó, vamos pensar junto. Beleza. Esse aqui eu coloquei margem, padding e border. E esse aqui eu coloquei só a margem. E como é que os dois se alinharam juntos aqui, ó? Repara que se tu for olhar aqui no cantinho, na tela de vocês também, a distância entre o fim aqui da página
de um e de outro tá igual. Como é que tá igual se eu coloquei só margem? Aí que vem a questão. Vou colocar aqui de novo, inspecionar, só que dessa vez eu vou soltar isso aqui. Eu vou clicar aqui ó, nesses pontinhos e vou clicar aqui ó, nesse que separa em outra tela. Ó, ele separei aqui em outra tela. Show de bola. Ó, agora eu vou vir, vou subir um pouco isso aqui. Vou clicar aqui ó, nessa opção aqui que ele vai de escolher. Ó, cliquei ali, ele vai escolher daí um elemento. E eu vou colocar, por exemplo, nesse de baixo. Ó, repare que quando eu clico boto o mouse em cima do margem, ele tem aqui uma separação. Repara que ele está igualzinho a de cima. Por quê? Porque o border e o padding, ele empurra o próprio elemento aqui dentro. Então, esse elemento aqui, ó, ele está sendo empurrado, ele está sendo ajustado, melhor falando, por meio do margem. Então, basta tu colocar a margem que os dois se ajustaram, beleza? Agora a gente precisa entender assim, ó. Quando a gente coloca simplesmente margem 10 pixels, a gente faz a margem para os 4 pontos. Como é que é esse negócio de 4 pontos? Para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Então, se eu colocar margem e eu botar tracinho, eu posso escolher. A gente tem ó, margem top, margem bottom, margem left, margem right. Se eu botar agora só margem left, agora vai ser 10 pixels só na margem left. Dá uma olhada ali. Olha só o que acontece. Ó, aqui na margem left ele ficou igual. Na margem right, na margem do lado, ele não ficou igual. Ficou bem errado, ó. Então, por quê? Agora eu vou vir e vou colocar left e right. Agora ele ficou certo dos dois lados. Tá, para baixo e para cima, não tem como ver aqui por enquanto, porque a gente só tem elemento para cima. Então, vamos subir nesse outro elemento aqui, ó, no div principal, e a gente tem o margem. Só que agora eu vou vir, vou selecionar isso aqui, ó, e vou subscrever o para baixo. Então, eu vou colocar o bottom também é para baixo. Como é que é esse negócio de subscrever? Por quê? Nesse ponto aqui, ele colocou margem para os 4 lados. Só que o programa ele lê de cima para baixo. Então, quando ele chegou aqui, eu consegui vir e colocar margem bottom. Então, ele vai botar a margem nos 4 lugares, mas depois eu vou botar margem 0 pixel. Salvei. E olha só o que acontece. Mesmo que eu coloquei que a margem aqui ó, é 10 pixels, se depois eu colocar uma coisa específica e ser diferente da de cima, ele subscreve. É como se tu estivesse falando assim, ó, faz isso. Não, 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 faz aquilo. Então o que vem depois, tu entende que é o que está certo. E o programa também faz a mesma coisa. Aí ele vem e botou assim, ó, margem bottom 0 pixel. E olha só o que aconteceu, eles se encostaram. Por quê? Porque o margem é o que separa um elemento do outro. Agora eu vou colocar bem pouquinho, 1 pixel. Salvei. Ó, agora ele fez só um tisquinho. Vou colocar agora 50 pixels. Agora ele vai dar um empurradão para baixo. Só que repara que a margem aqui ó, da direita e da esquerda, ela se mantém exatamente igual. Por quê? Porque essa aqui ó, ela fez os 4 pontos. E eu subscrevi apenas o ponto de baixo. Beleza? Pode apagar isso aqui, só foi para título de explicação. Show de bola. E esse aqui ó, é o outra div. Espero de verdade que vocês estejam acompanhando. E agora a gente nós vamos mexer com a questão do display. Nós vamos utilizar basicamente dois tipos de display. A gente tem o display, quer dizer, a gente tem diversos tipos de display. Só que eu vou escolher dois que eu acho que são os mais advanced, mais modernos, que seriam o display flex e o display grid. Nesse momento a gente vai mexer com o display grid. Então vamos lá, vamos dar uma refazer isso aqui, vamos apagar isso aqui. Pode apagar sem dó. E aqui embaixo esse outra div, por enquanto, eu vou apagar também. Pode apagar inteira essa div aqui, ó, que eu vou trabalhar em cima de uma coisa de cada vez. Beleza. Não precisa apagar a estilização da outra div, porque a gente já apagou ela. Ó, Ctrl S. Beleza, voltou lá. Show. Agora eu quero o quê? Eu quero que esse aqui ó, seja sem VH. Beleza, olha só o que aconteceu. Eu vim e tive uma div agora que ocupa toda a minha tela. Vou apagar o que tem dentro dessa div. Beleza, apaguei o que tem nessa div e ela tem toda essa cor ali. Beleza, só que eu quero que essa div, ela não seja... Eu quero controlar qual que é o display, o tipo de display que ela está fazendo. E aqui eu vou colocar que o título de display dela vai ser o quê? Vai ser do tipo grid. Então vai ser display e a gente vai escolher grid. Salvei. Beleza. Bom, grid, o que que é? O grid, ele lembra muito bem aquela ideia do Excel ou do Google Sheets que a gente consegue vir e fazer uma grade aqui, né? A gente consegue vir e arrastar para lá e para cá. Tá, nada melhor que mostrar em exemplos, né? Tá, a div principal é essa aqui.
Show de bola. Ela tem esse aspecto. Pode tirar esse background color blue do body que ele não vai influenciar mais. E beleza. O grid, ele vai ter uma característica primordial para tu entender, que é a questão de criação de colunas. Então, eu vou colocar assim, ó, grid, template columns. E aqui eu vou vir e vou criar 3 colunas. Um FR, um FR, um FR. Criei 3 colunas. Agora que eu tenho 3 colunas, eu vou criar 3 elementos aqui dentro, ó. E aqui a gente vai colocar 3 elementos. E como é que é? A gente vai colocar utilizando... A gente vai utilizar ID ainda, na verdade. Vou colocar div e vou criar 3 dela. Quando tu clica assim, ó, e não tem nada selecionado, tu pode apertar assim, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, que ele seleciona aqui a tela inteira, a linha inteira. Então, a primeira eu vou escrever A. Não, desculpa, eu vou colocar div. Aí aqui eu vou chamar de div ID. Eu vou colocar parte 1. Na outra eu vou colocar parte 2 e parte 3. Salvei. Beleza, agora eu tenho parte 1, parte 2 e parte 3. E aqui eu vou colocar, por exemplo, A, B e C dentro. A, B e C. Beleza. Então ele veio e teve aqui, ó, três divs ali dentro. E cada uma tem uma separação. Agora vamos dar umas cores para elas para facilitar a visualização. Então eu vou colocar hashtag. Vou colocar o parte 1 aqui. Opa. Parte 1. Eu vou colocar background color. Vou colocar Cadet Blue. A outra eu vou colocar, copiar e colar aqui embaixo, outras duas também. Vou colocar 2 e 3. Salvei tudo. E essa aqui, eu vou colocar, deixa eu pensar aqui. Opa, ficou errado aqui, desculpa. Beleza, agora eu vou mudar. Agora só recapitulando, ficou dividir, tava errado ali em cima. Agora arrumei, tá? Deixa eu botar do jeito que aparece todas ao mesmo tempo, ó. Apareceu aqui, as 3. Vamos botar cada uma com a sua cor. Uma vai ser Cadet Blue, a outra vai ser Brown e a outra vai ser Coral. Beleza, então aqui ó, a gente tem 3 divs. 3 divs cada uma com seu ID. E a gente criou esse grid template columns e colocou um FR, um FR, um FR, que é diferente de 3 FR, tá? Vocês já vão entender o porquê. Bom, quando a gente coloca 3 coisas com o mesmo tamanho, ou seja, cada um com o seu FR, as 3 vão ficar exatamente iguais. Mas, geralmente, isso aqui não é uma regra, mas geralmente tem que fazer toda essa soma aqui, ó, fechar o número 10. Exceto quando tem essa situação que eu mostrei agora. Na verdade, eu comecei por uma exceção. Por exemplo, ó, um FR, quando a gente coloca 3 vezes, ele obrigatoriamente vai fazer a conta certinho. Porque ele vai dividir em 3 partes, não tem dúvida. Se eu colocar 2FR, 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 não importa o que aconteça, ele vai dividir as 3 exatamente iguais. Agora vamos começar a brincar. Vou colocar um FR e eu vou colocar 8FR no final. Olha só o que vai acontecer. Fechou 10? Preferencialmente deixe 10, tá? Não necessariamente, mas vamos deixar todo mundo 10 para facilitar. Ó, 1FR, 1FR, 8FR. Então quer dizer que uma parte vai para esse primeiro, uma parte vai para esse outro e 8 partes vão para esse. Claro, se tu multiplicar isso aqui por 2 e botar 2, 2 e 16, não vai mudar nada. Por quê? Porque é a soma deles que gera a fração, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, a gente vai colocar agora diferente, ó, 2FR, 2FR e 6. E assim por diante. Então, a gente consegue vir e manuseando qual que é o tamanho das colunas. Ah, eu quero uma coluna só. Ah, chega e coloca um FR só. E olha só, daí vai estragar com tudo, né? Mas só para explicar aqui o que acontece. Então aqui a gente veio e fez uma fração dessa forma aqui. Beleza. Aqui a gente veio e determinou que esse div principal, ele tem 100 VH. Se eu tirar isso aqui, ele já muda para ficar só aquele pedacinho lá. O que está fazendo vamos voltar a deixar um FR tudo igual, que agora eu quero falar um pouco desse height 100 VH aqui. Vamos dar uma recapitulada que eu acho que eu fui meio rápido. Tá, vamos pensar assim.
A gente tem uma div principal. Essa div principal, ela foi display do tipo grid, ou seja, ela tem linhas e colunas. E aqui a gente veio e determinou qual que é o tamanho das colunas. A gente quer 3 colunas do tamanho igual. E essa div, ela tem uma altura 100 VH, então quer dizer que ela vai ocupar 100% aqui, ó, de uma tela. Show de bola. Dentro dela, a gente tem 3 divs que ocupam cada um desses pedaços aqui. E cada uma ocupa um pedaço. Então, a primeira ocupa esse 1FR, a segunda ocupa esse outro FR aqui, e assim por diante. Beleza. E a gente tem esse height de 100 VH aqui. E isso aqui ó, é uma tela única, né? Geralmente nos sistemas, a gente vê muito assim de sistema que a gente chama de single page, onde de um lado tem as opções para tu manusear, e aqui no meio tem o que tu está trabalhando. Por exemplo, o WhatsApp Web. O WhatsApp Web, como acontece? Ele aqui no canto, ele tem os teus contatos, e aqui no meio tem a tua conversa. Beleza? Tá, uma coisa, a gente tem esse div principal, mas se eu quiser, eu consigo colocar mais de 100 VH aqui. Posso colocar, por exemplo, div, eu vou colocar aqui, ó, div 2. E eu vou colocar ela também com parts. Na verdade, esse part aqui... Não, vou fazer outra parte mesmo. Vou colocar div, e aqui eu vou colocar a classe. E eu vou chamar de minha div 2 classe. Só assim. Pode ser sem o minha, na verdade. Pode ser só div 2 class. Beleza. E aqui eu vou colocar, por exemplo, A, B e C também. Ó, se eu estiver aqui em cima, aperto Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, eu gero duas. Então, eu vou colocar B e aqui eu vou colocar C. Show de bola. Então, agora eu vou vir e vou determinar que isso aqui também é sem VH. Então, eu vou copiar isso aqui. Isso aqui tu vê muito em site landing page fazendo isso que eu estou fazendo agora. Ó, vou descer aqui. E aqui embaixo eu vou colocar hashtag div2. E eu vou copiar toda a mesma ideia aqui, ó. Pode copiar tudo igualzinho. E colar aqui. Geralmente a gente vê isso, né? A gente tem uma página, daí a gente vai descendo e tem uma segunda. Então repara que quando eu coloco o máximo para cima, ele corta exatamente aqui, ó. Ela acaba aqui. Ó, ele cortou exatamente aqui onde acaba. E agora eu desço, ó. Ele veio e cortou aqui. Então a gente tem tipo duas páginas em uma, né? A gente pode vir e escolher em qual página que a gente tá. Isso aqui é bem comum em landing page, né? Que ele vem e a pessoa quer mostrar vários trabalhos dela e ela utiliza esse recurso de colocar sem VH e vai fazendo assim, ó, porque daí fica uma caixa para ver uma coisa, aí quando ela desce, ela vê, ah, tá, tem mais isso. Beleza? Mas a gente pode também colocar aqui, eu coloquei em 3 pedaços também, eu vou colocar em 2 agora, ó. E aqui eu vou colocar, em vez de 3 FRs aqui, eu vou colocar um FR e um FR. Olha só. Agora, botei a mesma cor, né? Vou trocar a cor aqui. Vou colocar que... Ah, desculpa, gente. Eu vou colocar aqui em ID mesmo. Vou colocar ID. E aqui eu vou colocar 1 e 2. Ou A e B, na verdade. Fica até melhor. A e B. E aqui eu vou colocar uma cor de cada uma. Vou colocar lá. Vou colocar nessa parte aqui mesmo. O A. E aqui eu vou colocar o B. E aqui eu vou colocar background color. Pode ser Alice Blue. Alice Blue é quase azul, né? Então vou arrastar um pouquinho para cima aqui. E essa aqui eu vou colocar... Não ficou bom isso aqui. Deixa eu botar uma cor bem no meio aqui. Vou botar esse verde ali. E aqui ficou a outra daquele jeito. Ó, então a gente não necessariamente precisa sempre dividir em 3 partes, né? Ó, então a gente veio e começou a criar aqui dessa forma. Agora vamos começar a colocar algumas coisas aqui dentro, por exemplo, né? Porque até agora a gente colocou aqui... Ah, só um detalhe também. Deixa eu só botar um background color nesse aqui também. Deixa eu botar... Pegar alguma cor aqui aleatória aqui mesmo. Tá esse amarelo aqui. Beleza. Então, aqui a gente mostrou tudo sempre com 100 VH. Se eu quiser criar mais uma aqui também, vou criar mais uma, na verdade. Vou colocar de 3 aqui. E vou colocar 3 assim também. E eu vou colocar, em vez de 100 VH, essa aqui eu vou colocar só 50. Deixa eu ver onde é que tá essa minha turma. Tá aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui da 2 e vou colocar na 3 também.
Só vamos mudar a cor. Tá esse azul aqui. Beleza, ó. Então a gente tem, como se fosse 3 páginas, né? Cada uma delas ocupa uma tela cheia. Mas não necessariamente isso precisa ser uma regra, né? Eu posso colocar, por exemplo, a primeira for 100 VH, aí a soma das outras duas dá 100. Então, ó, 50 e 50. Então eu vim aqui na div principal, eu deixei 100 VH. Na div 2 eu coloquei 50, 50, ó. Aí agora, essas duas divs aqui somadas dão 100 VH, e nessa aqui de cima é um 100 VH também. Então, aqui dá para inventar muita coisa. Agora vamos fazer assim. Vamos vir lá no topo, aqui no parte 1, e a gente pode, por exemplo, desse parte 1 aqui, criar mais, por exemplo, mais 4 partes. Então, vou chamar de parte 4 e parte 5. E aqui vamos chamar de D, chamar de E. Salvar. Agora vamos lá no que cria essa div principal. Vamos dar um Ctrl C e dar um Ctrl F só para localizar. Vamos dar um pesquisar aqui nesse div principal só para ir direto lá. E vamos colocar mais alguns FRs aqui. Opa. Para todos couberem ali. Beleza, todos couberam ali. Vamos colocar 10 VH agora. Beleza, tá legal. E aqui dentro, a gente agora vai aprender um pouco do Display Flex, que é para a gente colocar no meio. Repara que esse A, esse B, essas letras aqui, elas estão tudo lá num canto, assim, ó. E eu quero que elas fiquem bem no meio. E para facilitar, para deixar bem no meio, a gente usa outro tipo de display, que seria o display do tipo Flex. Para centralizar esses ali, a gente vai utilizar, então, o Flex. Vamos colocar aqui, nesse parte 1 aqui, eu posso deixar dessa forma. Na verdade, vamos fazer uma classe. A gente pode, um objeto, um elemento, ele pode receber um ID e uma classe ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar assim, ó, class, vai ser... Aí tu bota ponto, tá? Não é hashtag, é ponto para dar get numa class. E vai ser centraliza. Só centraliza tá bom. Vai ser display. Vamos escolher flex. A gente vai escolher justify content center e também align items center. Beleza. Então agora, quando a gente coloca essa classe aqui, ele vai centralizar. Então vamos centralizar algumas coisas ali. Vamos dar copy. E vamos colocar aqui, ó. Class. E vamos colocar centraliza. Olha só. Aquele A agora foi lá para o meio. Pode vir e colocar em tudo aqui para baixo também. Ó, agora ficou tudo no meio. Aí aqui tu pode colocar, por exemplo, aqui vai a tua logo. Aqui vai, por exemplo, sobre nós. Aí coloca contato. Exagerei com 5, pode ser só 3 mesmo. Deixa eu voltar no div principal, vou deixar só 3. Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl F só pela para baixo. Pode deixar só 3 mesmo. Show de bola. Vamos tirar essas cores aqui também. Pode até te apagar isso aqui, ó, porque ele só faz as cores, então pode vir apagar esses parte 1, 2 e 3 aqui. Opa, ficou só essa cor aqui do div principal que pode tirar também. Beleza. Tirou aqui as cores. Se quiser também, eu acho que eu posso aplicar o tipo da letra. O tipo da letra eu vou colocar em todo o body primeiro. Eu vou colocar no body aqui, eu vou colocar font, family. Eu gosto dessa aqui, ó, que é a Arial Helvetica Sans Serif. Ele fica ali, ó, logo, sobre e contato. Beleza. Aqui nesse body a gente pode colocar um background color. Pode pegar o Alice Blue e vamos desse Alice Blue. Pode deixar Alice Blue por enquanto. E vamos colocar, por exemplo, aqui também. Esse parte 1, 2 e 3 pode tirar fora, que a gente não vai mais usar. Só essa classe ali tá bom. Beleza, pode deixar assim por enquanto. Logo, sobre e contato. Tá, aí aqui, nessa div 2, a gente vai fazer... Deixa eu dar uma olhada como é que ela tá. Ctrl C aqui. Pode tirar essas ID aqui também, a gente não vai mais usar. Por enquanto, pelo menos, eu acho que não. Vamos pensar. O que a gente faz? Beleza, vamos lá no div 2. Copia o nome da div, Ctrl F. Vamos descer lá.
Ó, cuida que tem umas no meio aqui. Pode tirar essas do meio aqui também. E vamos para essa aqui e vamos tirar essa cor. Beleza. Aqui aquelas cores era mais para explicar como é que estava o comportamento aqui no meio, né? Ah, se eu quiser que esse A e B fique no meio. Então vamos botar 50 VH aqui. Meia página. E esse A e B eu vou colocar no meio. Simplesmente, tu vem, copia essa classe e aplica ali neles também, que eles vão pro meio, ó. Vou colocar só na A primeiro, ó. Ó, a A foi pro meio e a B tá lá, meio perdidona ainda. Agora eu botei na B também, ó. Beleza? Aqui a gente também pode criar, aqui no div principal, vou dar uma olhada aqui, vou voltar lá. Isso de Ctrl F aqui eu faço bastante. Vou botar, por exemplo, border bottom, 1 pixel solid black. Aí ele vai fazer uma tira ali. Deixa eu ver se eu consigo achar um cinzinha legal aqui. Vou reduzir bem aqui. Um pouquinho menos até. Aí, só um tracinho de nada. Aqui eu também posso vir e colocar esse logo aqui, essas coisas ali, a gente também pode colocar. Mas depois eu boto. Primeiro eu vou ver um negócio aqui na div 2. Na div 2 eu vou vir... Vou separar essas... Já está separado em dois, né? Então vamos aqui no div 2. E vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Vou abrir ela em mais um pedaço. Vou colocar outra div. Vou colocar 3, na verdade. Vou colocar 3 aqui no meio. Deixa eu ver só o comportamento padrão que ela tá ali. A, B e C. Ah, tá os três colados um embaixo do outro. Tá, então aqui eu vou colocar... eu posso vir, e se eu quiser eu posso colocar, com certeza... aqui tem uma a mais, não quero essa aqui. Ah, não, essa aqui tá certa. Essa aqui é a da esquerda. E essa aqui é a da direita, né? Esse aqui e esse aqui. Beleza. Se quiser, tu também pode colocar um ID aqui, ó, para dar get nela. Daí pode vir escrever o ID. Mas vou mostrar outra técnica também, que a gente, a partir desse ID, eu consigo chegar nesse aqui, ó. Então, como se fosse pular uma etapa, né? Então, vamos fazer. A gente pode vir aqui e vir nessa div 2. Então, eu vou pegar essa div 2 aqui. Vou achar ela, tá aqui. E a gente pode fazer assim, ó. Hashtag div2 e coloca um sinalzinho de maior e coloca div. Então aqui, ó, vou botar, ó, background color, Charlotte. Ó, ele veio e eu dei get na div filha da div 2, beleza? E eu até consigo escolher aqui, ó, por exemplo, 2 pontos, eu posso colocar nthchild e colocar 1. Aí ele aplica só na primeira div filha da div 2, que é bem isso que eu queria mesmo. Então, ó, ela tá aqui. Eu quero vir e pedir para ela fazer assim, ó, display grid. Já separou ali em 3 pedaços, né? Ó, 3 pedacinhos ali, em 3 linhas, na verdade, não em 3 pedaços. E eu posso fazer assim, ó, também. Do mesmo jeito que tem grid template columns, eu posso colocar grid template rows. Procurar manter aquele esquema do 10, né? Então, botar 1 FR, 8 FR, 1 FR. Ó, daí as duas primeiras ficaram bem fininhas e a do meio ficou grande. Aí, por exemplo, tem essa forma aqui. E a gente também pode transformar num rodapé, porque até agora a gente está sempre mostrando assim, ó, que é uma página nova. Alguns momentos a gente tem isso, mas geralmente no sistema não é dessa forma, né? Geralmente no sistema a gente tem um momento que tem o cabeçalho, a gente tem um rodapé, um menu lateral e tem o conteúdo onde a gente trabalha. Então vamos dar uma ajustada aqui para isso. Vou ajustar mais ou menos essa ideia. Então a gente tem a div principal que acabou virando o nosso cabeçalho, o div 2 que é esse meio aqui, e o div 3 seria o rodapé. Então vamos lá no div 3. Pode tirar essas ideias aqui também. Beleza? Vamos procurar esse div 3, Ctrl C, Ctrl F. Vamos lá localizar ele. E vamos deixar aqui ó, ele com 10 VH, por exemplo. Deixou 10 VH. O div 2 eu vou colocar com 80 VH, por exemplo. E esse aqui de cima, o div principal, ficou 10. Pera aí, então aqui faltou, tem alguma coisa sobrando em algum lugar. Que eu acho que é só esse bottom aqui. Deixa eu só tirar ele. Aí, perfeito. Só pra gente ajustar aqui. Então, beleza. Isso aqui geralmente é uma estrutura que a gente conhece, né? Cabeçalho, um meio onde a gente trabalha
e um rodapé. Beleza. Então aqui, ó, nesse rodapé também vamos tirar esse sobrando aqui. A gente vai deixar só uma div. Vamos tirar esse A e B aqui. Aqui a gente pode passar a classe centraliza. Só não sei se vai ser na pai ou vai ser na própria filha. Deixa eu tentar na filha primeiro. Não, acho que era na pai mesmo. Ah, desculpa, esse aqui tá com duas divisões, por isso que ele não deu certo, mas eu acho que já era ali. Vamos procurar o div3 ali de novo. Aqui, ó, ele não tem mais isso aqui. Vamos tirar fora esse display grid. Ó, ele ficou no meio. Ou deixa o display grid, na verdade, só que deixa só um FR. Ali, ó, agora o A ficou bem no meio. E vamos chamar ali na div3, vamos botar rodapé. Vamos chamar de rodapé. Ó, rodapé. Aqui a gente tem cabeçalho. Cabeçalho tá bem intuitivo, né? Vamos colocar logo, vamos colocar menu. Em vez de contato, vou colocar suporte, por exemplo. Então, ó, daí a logo do teu sistema, o menu do teu sistema e o suporte, caso tu precise lá. Aí esse div2, deixa eu ver como é que ele tá lá. Ó, ele tá com um FR, vou colocar 2 de um lado e 8 do outro. Aí aqui seriam os menus do sistema e a B seria a parte de dentro do sistema, né? A gente até poderia colocar esse aqui sendo a parte da esquerda do sistema, né? Se bem que aqui ele já ficou, né, justificado na esquerda. Vamos passar daí um padding. Eu acho que... Só deixa eu tirar essa cor verde ali que tá me incomodando já. Tirar aqui fora. Agora nós podemos fazer alguns botões aqui do lado, né? Vamos aqui nesse lado 1 aqui. Que a gente tem esse ABC. Vamos colocar, por exemplo... na verdade, esse aqui ele não precisa nem ser grid, esse div2. Vamos ali no div2 de novo. Não, na verdade é esse filho aqui, né? Essa filha aqui que eu digo que não precisa. Vou tirar. Essa aqui, B e C ficou. Vamos tirar isto aqui. Deixa eu ver aqui de novo, aqui em cima. Essa div aqui é que tá um pouco estranha. Deixa eu botar o A de novo. Esse aqui era para ser um cada um. Uma linha, mas sem ser que ele tá... Deixa eu botar essa tag aqui para cima. Que essa aqui eu quero que fique em formato de menu mesmo. Isso ali mesmo que eu queria. Beleza, só que aqui a gente vai colocar button, por exemplo, para dar uma conotação de menu lateral. Vamos botar um button aqui. Vamos colocar, por exemplo, clientes. Beleza. Aí aqui sim pode colocar aquela class, que eu acho que daí ele vai ficar no meio esse botão. Vamos tentar. Beleza, ficou ali no meio. Vamos colocar outros dois botões. Fica até mais fácil copiar esse primeiro. Vou colocar produtos. Claro que aqui não vai ter nada dentro, né? Aqui eu estou colocando só a título didático mesmo, né? E aqui eu vou colocar vendas, por exemplo. Clientes, produtos e vendas. Beleza. Tá, essa classe aqui eu posso chamar também... Posso ter duas classes, né? Então eu vou colocar... Vou colocar, por exemplo, menu lateral. E vou dar uma estilizada nessa turma com o menu lateral aqui. Vamos aqui. Pode ser aqui em cima mesmo. Ponto menu lateral. Vamos colocar margem. Pode colocar 10 pixels. Vamos pegar os buttons que tem ali dentro. Vou colocar button aqui, que daí eu dou get no button primeiro eu acesso esse menu lateral e dentro desse menu lateral tem os buttons, né? Então vou colocar width 100%, largura 100%,
Aí ele ficou ali com aquele aspecto ali. Essa div2, deixa eu achar ela aqui. O border da direita, eu vou colocar um pixel solid black. Border. Espera aí que não foi porque... Ah, desculpa, não é aqui que eu quero. Não é nesse border aqui que eu quero. Vai ser no... Deixa eu olhar aqui em cima. Tem o div2, é o child do div2. Então, vamos lá no div2. E vamos fazer aquele esqueminha de pegar a próxima div aqui. Então, aqui a gente vai vir e vai colocar div. Por quê? Porque eu cheguei nessa div2 e quero que a filha div dela tenha border um pixel solid black. Aí, agora sim ele fez essa curva ali. Vamos só melhorar esse black aqui para não ser muito black, né? Ficar meio acinzentado, ficar mais bonito. Deixa eu dar uma olhada, porque que eu acho que eu tirei aquela hora a parte de cima, né? O div principal. Deixa eu ver como é que ele tá. Eu sempre vou no Ctrl C, Ctrl F, daí ele vai localizar e clico na de baixo, para ele ir certinho já. Aqui eu vou colocar border, bottom, um pixel solid black, e daí eu puxo um pouquinho para baixo, só para ele ficar cinza. O rodapé, que é a div3, vamos tirar esse aqui. Vamos colocar border top, um pixel solid black. Vamos botar o cinza. Repara que ele está aparecendo aqui, ó, esse scroll no body, mas eu não quero que ele apareça. Mas eu também não quero ficar ajustando 1, 2 pixels, né? Isso aqui não é necessário. Então vamos aqui no body e vamos colocar assim, ó, overflow hidden. Ó, dele sumiu. Beleza, agora ele ficou com esse aspecto aqui, o sistema, né? Vamos dar uma olhada nesse B aqui. Deixa eu só tirar por enquanto. Então, ó, a gente tem aqui logo, menu. Esse aqui tá bem grande, né? Vou dar uma reduzida nessa parte aqui do cabeçalho, que é o div principal. Em vez de 10 VH, vou botar 5 VH. Vou aumentar esse meio, que é esse aqui. Vou colocar 90, acho que é 90. Aí, 90 tá bom. E aqui eu coloco 5. Beleza, agora ficou o cabeçalho lá em cima, o rodapé aqui. Aí as navegações. Daí aqui é o meio, né? Aí aqui no meio a gente pode colocar... Não é aqui, desculpa. Aqui. Ah, não, era aqui mesmo, tá certo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um H3. Digamos que tu clicou no clientes, né? Só para fazer uma ideia aqui, né? Esse aqui não vai ser centralizado. Esse aqui também vai ser... Vou chamar de ID. Eu vou chamar centro. E vou também colocar um pouco de estilo aqui. Beleza, vamos lá. Hashtag. Aqui no style. Hashtag. Vou colocar display. Como a gente está sempre usando grid, vou colocar grid aqui também. Beleza. Então, aqui no display grid, a gente veio e teve aqui esse centro aqui, né? Então, eu vou colocar div, que daí recebe o clientes. Aí, uma div também, que vai receber o formulário. E aqui eu vou colocar, por exemplo, input type text. Aqui eu também posso fazer aquela questão do meio também.
Deixa eu só tirar só para ver como é que ficaria sem. Nesse caso, é até melhor deixar sem o flex, tá? Ou sem o grid. Vamos tirar esse D por enquanto aqui. E vamos... Deixa eu arrumar aqui que eu apertei sem querer. Beleza, a gente tem aqui, ó, input text. E aqui a gente coloca um label, por exemplo. Bota nome. A gente teria aqui o nome do cliente. Aí vamos colocar outro embaixo para ver se ele fica certo. Aqui a gente pode separar por BR também, tá? Ó, e ele vai fazendo aqui. Vou colocar nome, colocar CPF. Não vou usar BR não. Vou fazer diferente. Eu vou fazer esse aqui ser uma div. Essa aqui sim pode ser a div centro, tá? Essa aqui pode ser a id centro. Deixa eu botar esses aqui dentro para ver como é que fica.